Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, um grande abraço em todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Como é que tá o som aí? Tá tudo bem? Dando para ouvir direitinho? Imagem, som, né? Tá tudo ok, pessoal? Acho que sim, né? Muito bem, né? Vamos lá, já 9 horas e 1 minuto. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Fazer a nossa prece, nos preparar para o estudo da manhã. E vamos convidar a todos então para nos acompanhar em pensamento. Senhor Jesus, ao iniciarmos mais um dia da nossa existência material, que todos nós possamos exercitar a fé, a compreensão, a fraternidade, possamos desenvolver os germes divinos que existem em nós, a potencialidade de luz, de amor, de paz, de fé, de esperança, de caridade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos os ensinos da manhã, a administrarmos a nossa existência com sabedoria, a utilizarmos na prática tudo o que estudamos e a realizarmos o bem onde estivermos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas decisões, abençoa-nos na nossa convivência, que possa ser produtiva, que possa ser positiva, saudável em todos os aspectos. Abençoa todos os companheiros que estão conosco em seus ambientes, abençoa todos os desencarnados que estão conosco também, necessitados de luz, de amparo, de orientação, de saúde. E abençoa os nomes que estão sendo colocados na área de texto. Abençoa todos os irmãos que têm estudado conosco semanalmente, que participam das casas espíritas aqui representadas. E abençoa toda a espiritualidade amiga que nos auxilia sempre. Colocamos no Senhor em tuas mãos, seja feita a tua vontade, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar, né? Vamos dar sequência no livro Céu Azul, né? Do espírito César Augusto Meleiro, que morou na nossa cidade no Paraná, né? Nós convivemos juntos, embora não fôssemos amigos, né, pessoais assim, mas tivemos alguns contatos, né? Ela de família espírita, frequentava a nossa casa espírita, né, os seus pais. Com eles eu tive muito contato, né, com os pais do César, César Alcides e a Dona Elvina, seu Alcides já no plano espiritual, Dona Elvina ainda encarnada, né? E o César, depois de algum tempo no plano espiritual, ele enviou, através da minha mãe, né, da Célia Xavier de Camargo, enviou este livro. A minha mãe já tinha alguns livros editados, né? E ele enviou, através da sua mediunidade, esse livro, O Céu Azul, contando a respeito da sua passagem, né, no plano espiritual, do plano material para o plano espiritual, e a sua vida no plano espiritual, né? Como é que foi a sua adaptação, os trabalhos e tudo mais, né? E aqui a gente tem aquele grupo, né, que os espíritos quiseram criar, né? A Casa Espírita já tinha duas reuniões mediúnicas, né? Eu participava das duas, inclusive. E aí os espíritos quiseram criar uma terceira reunião, que era uma reunião mais ligada à mocidade espírita, né? Na época eu participava e tinha uns 20 anos aproximadamente. E aí a gente criou, né, essa reunião mediúnica para atender aos jovens do plano espiritual e também as necessidades do grupo da mocidade espírita, que já havia uma certa maturidade, né, para participar desse tipo de trabalho. E aqui a gente está vendo, né, no último capítulo aqui que a gente estudou, na verdade a gente ainda está no meio do capítulo, né, que é o capítulo 17, que fala justamente sobre as atividades preparatórias
para as reuniões mediúnicas. Então aqui a gente está tendo uma visão de como que os espíritos costumam fazer para preparar para o momento do atendimento das reuniões mediúnicas, né? Que não são reuniões abertas, são reuniões fechadas apenas para algumas pessoas que têm frequentado o centro, né? No caso, o pessoal da mocidade, né? Na época, né? Acrescido da minha mãe, né? Que é a única pessoa que era um pouco mais velha, né? Um pouco mais, com mais experiência e uma mediunidade que nos ajudou muito, né? Então, os demais eram todos mais jovens, né? E aqui o César está contando como é que eles faziam para preparar todos nós do grupo e o ambiente, né? Aqueles que queriam se comunicar. Isso aqui é importante porque a gente tem informações também daquilo que acontece, inclusive nos estudos virtuais. Muita coisa que ele cita aqui são coisas que também nos estudos virtuais ou em qualquer outra atividade de estudo, de oração, né, de tratamento espiritual, sempre há, porque tem que ter. Né? A gente faz os estudos virtuais aqui, dá a impressão assim, de uma coisa singela, né? Uma coisa assim despretensiosa, uma coisa. Só que do ponto de vista espiritual, para fazer isso que a gente faz aqui, todos os dias, né? E a quantia de pessoas que assiste, que participa, e a harmonia que a gente usufrui nesses estudos é resultado de muita ajuda, de muita estrutura, é resultado de muita preparação, muito planejamento do ponto de vista espiritual. Né? A nossa parte é chegar aqui, os equipamentos estarem certos, vocês aí em casa, ajustar a altura, a televisão, o computador, celular, né? Onde vocês utilizarem. A minha aqui de ajustar os meus equipamentos, me ajustar, procurar me elevar, estar com os estudos preparados aqui, esse é meu papel. Mas para que a gente alcance os objetivos, nossa pessoal, é preciso muita gente, espiritualmente falando. É preciso muita proteção, entendeu? Tanto aí na casa de vocês quanto aqui no meu consultório onde eu faço as transmissões, é preciso muita estrutura. Por quê? Porque toda obra do bem voltada para ajudar as pessoas sofre ataques muito grandes o tempo todo. Por quê? Porque eles querem nos calar, querem calar o evangelho, querem calar as informações espirituais sobre obsessão, sobre tudo, né? Então, é algo muito sério, muito, muito, muito sério. Por isso que quando a gente vem para os estudos, a gente tem que vir bem preparado. Tanto eu que faço aqui com vocês, né? Tanto vocês que também precisam, né? Quando vocês chegam aqui, vocês chegam com com a energia de vocês. Então é bom também, principalmente o pessoal mais experiente dos estudos, né? Se prepararem antes, fazer uma leiturazinha, uma prece, né? E chegarem aqui para ajudar na nossa vibração, para unirmos, né, as nossas energias e termos a condição de ajudar aqueles que estão mais necessitados, né? O Ailton colocou, né? Para atrapalhar tem um monte, tem sim, com certeza. E para ajudar também, né? Então, só que o bem pode mais do que o mal, principalmente se nós nos prepararmos bem, né? Principalmente se nós fizermos a nossa parte, então fica mais fácil do bem nos ajudar, porque nós estamos nos ajudando, né? Nós estamos favorecendo, né? Alice colocou na estrutura interna e externa, é verdade. É isso mesmo, tá? A Cília querem calar o amor, né? Sim, é o bem, né? O bem ele sofre ataques o tempo todo, né? Daqueles que... Porque o bem, a todas as expressões de bem, de amor, de verdade, elas expõem a, a, a fragilidade do mal, né? É o contraste, né? Quando você acende luz, você expõe as áreas escuras. Fica mais claro para a gente ver os pontos ainda obscuros,
a ação do mal, né? Então o bem ele desvela o mal, né? E o mal ele quer apagar a luz do bem, né? Ao invés de procurar viver do bem, né? Que é diferente, tá? Então aqui a gente falava, né? Feita essa essa introdução aí, né? Aqui o César falava, né? Por último, né? A preparação das reuniões, não esquecendo o problema da segurança, realizada por um pelotão de lanceiros, especialistas no assunto, e contornam todo o prédio, colocando cordões magnéticos de isolamento para impedir que as entidades não autorizadas penetrem na área. Isso aqui nos centros, nas nossas reuniões, aqui no nosso estudo, aqui no meu ambiente, no ambiente de vocês, né? Então eles usam aqueles espíritos especializados em defesa, né? Muitos índios, inclusive, são utilizados, né, nesse sentido, porque são atividades que estão mais acostumados. Todos aqueles espíritos mais especializados em segurança, mais especializados, que têm uma visão, né, mais aguçada nesse sentido, são utilizados para a segurança dos trabalhos, né, e de todos nós. Tá? É uma guerra, pessoal, é uma guerra, viu? É uma guerra. E nós temos que usar as nossas armas, que é o equilíbrio, que é a fé, que é o amor, né? É o discernimento, é uma guerra, tá? Então, tanto aqui comigo quanto com vocês, as entidades que não tenham condição de estar junto aí e aqui comigo, elas não são permitidas de estar, para que a gente tenha condição de fazer dos estudos, né, na casa espírita, de fazer as reuniões, tanto mediúnicas quanto públicas, quanto estudos, tá? Certo, pessoal? Então, é tudo muito, muito, muito elaborado, muito preparado, tá? Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Não vai aí qualquer atitude indébita de exclusão. O objetivo não é excluir as pessoas, né? A priori, não é, né? Uma vez que todos são necessitados, né? Todos são necessitados, mas nem todos estão preparados para desfazer essa necessidade, né? Jesus falou: "Vinde a mim", né? Mas quem são aqueles que aceitam ir, né? O Espiritismo está aqui para nos ajudar, a casa espírita, os estudos, né? É para nos ajudar, mas quais são aqueles que querem ajuda? Ou quais são aqueles que querem atrapalhar essa ajuda? Que querem dificultar, querem dificultar, querem destruir, né? Toda a expressão de ajuda, porque atrapalha os planos deles de obsessão, atrapalha os planos deles de dominação. Quem? Tá cheio, né? Então nós precisamos ser suaves como a pomba e rápidos como a serpente, não é? Ai, ai. Ok. A gente tentar ser bom não quer dizer que a gente vai ser bobo, né? A gente tem que tentar ser bom e ficar atento, né? Tá? Então aqui não é uma exclusão a priori, né? Falta de caridade, de forma alguma, né? Essa medida, contudo, é imprescindível para a proteção e segurança do grupo encarnado, que não fora isso, ficaria à mercê de bandoleiros e entidades trevosas que pudessem entrar e causar desordens no recinto, atrapalhando a equipe. Podem usar pessoas médiums até desequilibrados, muito desequilibrados, totalmente obsediados, né? Poderiam utilizar pessoas assim para causar muitos constrangimentos dentro do centro, dentro da reunião mediúnica. Por isso que não é interessante fazer reunião mediúnica aberta, né? Por isso que não é interessante fazer reunião mediúnica aberta. Daquelas que qualquer pessoa que vai a primeira vez já está participando. Não, não é interessante. Tá?
Por quê? Porque você tem que conhecer cada um, você tem que avaliar cada caso, você tem que orientar, tem que ser um processo progressivo, né? Para ser seguro, você tem que entender a mediunidade da pessoa, até a obsessão que a pessoa está. Tem muitos que procuram no centro estão, né, sofrendo obsessões terríveis, por isso que estão procurando, muitas vezes com mediunidade bastante aflorada, mas ainda bastante desequilibrada, né? Então é preciso muito cuidado nesse trato com a mediunidade, inclusive nas reuniões públicas. Os participantes, os trabalhadores precisam muita vigilância, muita preparação para cada dia de reunião pública, né? Precisam estar atentos, vigilantes na sua condição, se prepararem para ir para o trabalho, né? Por quê? Porque a vibração de segurança, as barreiras magnéticas vão depender também da condição dos trabalhadores do centro, porque vai ser a consequência da vibração geral, né? Então nós temos que tomar esses cuidados, né? Os trabalhadores precisam ter disciplina, né? Discernimento e preparação, né? Porque não é uma tarefa fácil, né? E aqueles que vão entrando na faixa do desequilíbrio por invigilância, né? Vão se tornando peças ali obsediadas e acabam interferindo nas atividades de uma forma mais prejudicial, sem o perceberem, acabam sendo representantes do desequilíbrio, né? Como trabalhador, mas acabam criando situações difíceis, constrangedoras, né? Discórdias entre as pessoas, acaba causando problemas, né? Então nós temos que ser representantes do bem legítimo, né? Através do nosso equilíbrio, discernimento, preparação, estudo e uma vivência salutar na nossa vida pessoal, né? Profissional e tudo mais, certo? Então, se não for isso, a gente acaba ficando à mercê mesmo, né? Das feras, né? No plano espiritual, verdadeiros monstros, né? Seres humanos convertidos em, né? Em seres muito atormentados que querem destruir apenas. Eles não querem aprender, não querem ajudar, não querem ser ajudado, somente querem destruir, né? Porque estão contrários ao bem, né? Porque eles acham que eles foram injustiçados. Na verdade, ninguém é injustiçado, né? Todos nós estamos tendo da justiça divina aquilo que temos feito da nossa vida, né? Então, a priori, ninguém é injustiçado, né? A gente está tendo cada um segundo as suas obras, né? Só que quando a gente recebe o retorno do mal que a gente fez, aí a gente se sente injustiçado, né? Quando a gente recebe o retorno, a consequência, aí a gente se sente injustiçado. E aí muitos se revoltam, né? E passam a lutar contra o bem, né? Certo? Basicamente é isso, né? Tá? Ok, pessoal, tranquilo aí? Tá tudo certinho, né? O som tá ok? Tá dando para ouvir bem, né? Então, então vamos lá. Mesmo os que entram, mesmo os que entram, conquanto se vangloriem de ter rompido a segurança estabelecida, ignoram que suas presenças foram permitidas. Caso contrário, jamais teriam tido acesso às atividades que se desenrolam no recinto sagrado das reuniões, da sala de reuniões, né? Então veja bem, claro que muitos necessitados estarão no centro. Lógico, o centro é para isso, é para atender necessitados, dentro daqueles que seja possível atender. Então os espíritos aqui avaliam, né? O que o grupo dá conta, o que o grupo não dá conta, quem que pode estar ali, quem não pode, tá? Os espíritos amigos que avaliam, né? Tanto para as reuniões públicas quanto para as mediúnicas. A gente atende espíritos muito trevosos, sim. A gente atende espíritos ligados a falanges, chefes de falanges, sim.
né? Só que são operações cirúrgicas, né? Preparadas, planejadas, estruturadas, programadas para que tudo dê certo. E até quando essas entidades adentram o ambiente e falam assim: ah, esse aqui não tem segurança nenhuma, porque a gente conseguiu entrar, nós vamos dominar tudo aqui, e bota o terror, vamos dizer assim, né? Tenta botar o terror na reunião, né? Reunião mediúnica. Mas o grupo sereno, o grupo tranquilo, porque sabe que somente estará ali aquele que é permitido que esteja. E que ninguém rompeu a barreira de segurança do centro, né? Os centros equilibrados, os centros, né, bem dirigidos. E ninguém rompeu a barreira do centro de segurança. Foi permitido que estivesse ali. Porque faz parte do próprio trabalho, né? Vamos atender com todo carinho, vamos atender com todo amor, né? Usando a razão e usando o sentimento elevado, entendendo que ele não vê parte do que se desenrola ali na casa. Ele só vê aquilo que é possível ele ver. Então ele acha que ele conseguiu entrar e que vai dominar ali, que vai fazer acontecer. Só que não é bem assim. Ele tenta fazer movimentos, ele tenta que o médium frustra ele. Ele se sente controlado, porque o médium disciplinado não vai deixar o espírito falar qualquer coisa, não vai deixar o espírito fazer qualquer coisa que queira. O espírito pode até querer levantar da mesa, levantar da cadeira e virar a mesa, pode querer agredir alguém que está aplicando passo ali atrás dele, mas o médium não vai obedecer a essa ordem. O médium sempre tem o controle, né? O grupo vai ajudar. Só um pouquinho, pessoal, peraí. Ok. O médium equilibrado, o médium disciplinado, o médium consciente, ele vai filtrar a comunicação, quer dizer, falar palavrão, quiser agredir verbalmente, né? Xingando, caluniando as pessoas ou ameaçando. O médium vai frustrar essas iniciativas do espírito. Vai deixar passar aquilo que interessa ao entendimento da comunicação. O médium, o espírito está revoltado? Ok, o médium vai expressar essa revolta. O espírito está contrariado? Vai expressar essa contrariedade. O espírito tem a sua história, ele vai falar, vai poder expressar. Né? O espírito vai ameaçar? Sim, pode ameaçar. O grupo, nós vamos acabar com esse centro, vamos acabar. Só que tudo dentro de limites. E o médium consciente, que estuda, que tem disciplina, ele vai saber os limites. Então, palavras de baixo escalão, grosserias, né? Que saem desse limite aí, o médium ele não vai falar. Ele percebe o que o espírito quer dizer, não vai falar. Pode falar de um outro jeito, mas o médium ele vai ser esse filtro. Por isso que o médium, pessoal, e aqui vai né, uma dica, né? Por isso que o médium ele precisa ir se evangelizando. Ele precisa ir aprendendo a se controlar como pessoa no dia a dia, exercitando disciplina, estudo, né, conhecimento. Tudo isso é muito importante para o médium para que ele seja um filtro melhor, para que ele funcione como um filtro mais equilibrado. Porque se o médium não tem filtro, é uma pessoa meio desbocada, acostumada a falar palavrão, acostumada a reagir agressivamente, a se desequilibrar por qualquer coisa, o médium não vai ser um filtro muito bom. Vai ser um filtro meio estragado, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Não vai ser um filtro muito bom, né?
Então, quando um espírito de uma condição inferior se comunica por um médium que não é um filtro muito bom, a comunicação pode se tornar mais difícil. Mais difícil assim, beirando a inconveniência mesmo. Entendeu? Torna mais difícil o trabalho do doutrinador, do, do, do grupo como um todo, né? Mais difícil de alcançar um objetivo, não é? Então, veja bem, as características emocionais, comportamentais do médium são muito importantes, né? Então, se é um médium muito melindrado, um médium muito, uma pessoa, né? Antes de ser médium, é uma pessoa, né? Muito irritável, muito que gosta de embates, né? Gosta de discussões, gosta de estar por cima, gosta de ter a verdade, gosta de, né? E gosta de discussão, aquela pessoa que é muito opositora o tempo todo, é um prato cheio para os espíritos que têm que têm essa característica. É um prato cheio, entendeu? Então, por isso que a pessoa tem que se conhecer, perceber que ela é muito reativa, né? Muito melindrada, muito irritável, né? Que gosta de ficar opondo o tempo todo, gosta de achar alguém para ficar discutindo. Porque se pega um espírito que vem nessa condição, e é muito, tá assim, ó, de espírito que gosta de fazer isso, quer dizer, a pessoa não, ela não vai ser um filtro muito bom. Aí você vai ter duas pessoas reativas conversando com o doutrinador, o médium e o espírito necessitado. Então, o médium, nesse caso, ele se emparelha com o espírito necessitado. Os dois são necessitados, tanto o médium quanto o espírito. E por isso que é bom o médium estar melhor do que o espírito, né? Para que ele funcione como um filtro melhor. Tá? Isso facilita o trabalho do conjunto todo, né? O João não ter impulsividade, exatamente, aprender os estudos, né? Os exercícios de autoconhecimento, de caridade, tudo isso vai ajudando a gente a ser menos impulsivo, né? Menos reativo, né? É muito importante isso. Certo? A Letéia colocou, e para quem tem medo? Vai tentando primeiro, né? É uma das situações que eu, por exemplo, eu não costumo admitir a reunião mediúnica, pessoas que tenham um medo patológico, assim, sabe? Pânico, eu não costumo admitir a reunião mediúnica, né? Porque primeiro precisa lidar melhor com os medos que tem. Tá? Normal a gente ter um medo básico, uma insegurança básica. Muitos que estão comigo hoje nas reuniões mediúnicas tinham medo, tinham receio, tinham, né? A pessoa não estava habituada com reunião mediúnica, não estava habituada com doutrinação, com mediunidade, né? Mas não era um nível patológico, não era um nível assim, né, que precisa de tratamento para superar o medo. Nesses casos, é preferível primeiro ir se aclimatando ao estudo, né, à vivência da casa espírita em termos gerais, desfazendo, porque o conhecimento vai desfazendo muito do medo das pessoas. Eu já vi isso há muito tempo, muitas pessoas passarem por isso. Elas chegam com medo de tudo. Mas aí o conhecimento, os estudos em grupo, vai desfazendo por causa do entendimento, né? A gente tem muito medo do que a gente não conhece. Então, na medida que a gente passa a conhecer, a entender, muitos medos vão se desfazendo. Aquela coisa assustadora, cultural, né? Que a gente vê, né? A respeito da morte, a respeito dos espíritos. Muito disso vai se desfazendo, né? Com o conhecimento. Então, pode ir chegando num certo momento que a pessoa já admite, assim, né, a participação numa reunião mediúnica, né, e ela demonstra ter já mais um autocontrole, né. Não que a reunião mediúnica seja algo assustador, não é não, muito tranquila, muito, né,
Mas para quem tem medos patológicos assim, aí pode ser difícil, tá? Você nunca sabe como é que a pessoa vai reagir, né? Tá? A Lei Rosa colocou, né? Eu no início dos trabalhos de reunião mediúnica tinha certo medo de tanto estudar, ler, assistir palestras, perdi totalmente o medo, né? Então, é isso aí, certo? A Thaís e o médium geralmente é orientado pelo seu mentor espiritual e auxilia nessas situações difíceis, né, Alexandre? Então, todos nós estamos sendo orientados e temos os nossos. Cada um tem aquele que ajuda especificamente, né? Na nossa participação ali. Só que tem características nossas que, se a gente não vigiar, se a gente não procurar melhorar, mesmo que a gente tenha ajuda dos bons espíritos, a nossa atitude não ajuda muito, entendeu? Então, nada vai substituir também o nosso empenho na nossa melhoria, entendeu? E os espíritos não vão poder fazer tudo no nosso lugar, né? Então, eles tentam nos orientar, tentam nos intuir, tentam nos ajudar, mas tem uma parte que é nossa, né? Então, o autoconhecimento, o estudar e as disciplinas que a gente faça é a melhor forma da gente se ajudar e se preparar a semana toda, para que no dia da reunião a gente esteja bem, tá? Se os médiuns que participam de uma reunião mediúnica fizessem isso que a gente faz aqui, de todo dia a gente estar junto estudando aqui, conversando e relembrando, nossa, seria maravilhoso, né? Nem sempre a gente consegue isso. Nem sempre a gente consegue isso com os participantes de uma reunião mediúnica. Fazer o que a gente faz aqui. Todo dia a gente está junto estudando, todo dia a gente está junto orando, todo dia a gente está junto aqui podendo passar sugestões para vocês, dicas, orientações, essa troca que há aqui. É interessante, mas a gente às vezes não consegue fazer isso com os participantes do centro. Entendeu? Às vezes você tem participantes do centro que nem estudam virtualmente com a gente. Né? Antes da pandemia, a gente tinha participantes do centro que a gente atendia, conversava, orientava, tentava ajudar, não sei o quê, que parando o centro na pandemia e a gente aumentando os estudos aqui, porque o centro ficou difícil, né? A gente aumentando os estudos aqui na internet, teve gente que eu não tive mais contato. E teve gente que não assistiu um estudo online. Teve gente que não assistiu um estudo online durante toda a pandemia, que frequentava o centro, que estava ali sempre. Só para vocês verem a dificuldade que é nesse sentido, né? Entendeu? É a dificuldade que é. Não é fácil. A gente fazer o pessoal estudar, fazer o pessoal participar, fazer. Não é fácil. Não obstante, né? A vida segue, né? E aqueles que vão se dispondo mais, aqueles que vão se dispondo mais a estudar, a se envolver, a participar, a ter disciplina. O que custa, né? Você chegar aqui para participar do estudo aqui, apertar um botãozinho ali. Você está em casa, você está em casa ali no seu, na sua cama, você está no seu sofá, perninha esticada, você está lá na sua rede, na sua varanda, está lá assistindo. O que custa, né? Então, às vezes para a gente conseguir esse mínimo aí é difícil, pessoal? Então, é assim, são as dificuldades, a gente entende isso, eu não estou reclamando, tá? Eu estou dizendo para vocês das dificuldades que existem, eu trato com os grupos, com a necessidade do estudo. Às vezes vocês estão mais cientes do que eu tenho falado aqui, às vezes do que o próprio pessoal da Casa Espírita.
Entendeu? Lógico que tem aqueles que participam sempre, né? Ou uma vez ou outra entram e tal. Mas é isso. Tem pessoas às vezes que não se digna, né? Aproveitar os recursos, né? Que são dados, né? Então a gente tem que lidar com essa dificuldade também, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né? Então aqui está falando das pessoas, né, que entram, se vangloriam de ter quebrado a segurança, de ter, né, burlado o sistema. Falar, o seu sistema de vigilância aqui é muito falho, né? Facilmente a gente conseguiu adentrar aqui, né? Mal sabem eles que eles foram trazidos ali para a reunião, sem o perceberem, né? Mal sabem eles que foram trazidos, né? Estão ali completamente controlados ali para qualquer inconveniência, né? Então mas eles não enxergam. Quando a gente consegue lá para as tantas lá, né? Que a gente consegue depois de muita argumentação, né? Muita vibração boa do grupo e tudo mais. Às vezes o espírito consegue abrir um pouco o coração, fazer uma prece junto com a gente, né? Ou ele consegue até perceber um parente, que a gente começa a intuir, né, a presença de algum parente ali, um nome que ele se lembra, alguma coisa assim. Aí ele começa a ver a estrutura ali em torno dele. Ele começa a ver um monte de gente ali de branco ali, sorridente, né, tratando ele com carinho. Aí ele vê, fala, mas de onde veio esse pessoal todo? Não, esse pessoal todo já estava aí. Você que não estava vendo, né? Ai, ai. Você que não estava vendo, mas agora você está vendo. Os teus olhos se abriram para a estrutura que é aqui o trabalho. Às vezes o teu espírito fica espantado de ver, né? A beleza ali do ambiente, as pessoas que estão ali ajudando, né? É bonito de ver isso, né? É bonito de participar desse tipo de momento, né? Registrei apenas algumas das atividades, de forma que se possam avaliar as muitas dificuldades, problemas e obstáculos com que nos deparamos no exercício das tarefas que nos estão afetas, né? Então César está apenas registrando algumas das dificuldades, dos procedimentos, né? A gente ter uma ideia, né? Responsabilidade, amor, dedicação, desprendimento, renúncia, humildade, abnegação, paciência e serenidade são características básicas para a execução dos serviços de amparo aos necessitados, né? Então, isso aqui tudo são características básicas. Se você quer ajudar efetivamente, seja no plano espiritual, seja no plano material, isso aqui são características básicas que a gente deve cultivar. Alexandre, mas eu não estou assim tão. Mas nenhum de nós está tão assim, né? Top de linha, né? Mas nós estamos com boa vontade tentando desenvolver essas características. O importante é que a gente está, né? Cada dia tentando melhorar na responsabilidade, no amor, na dedicação, no desprendimento, na renúncia, na humildade, na abnegação, na paciência, na serenidade. Né? Não se espera que a gente seja perfeito, mas se espera que a gente queira se aperfeiçoar a cada dia. Entendeu? A pessoa que tem boa vontade, humildade para enxergar as suas precariedades, né? Suas deficiências, é uma pessoa que vai ter toda a possibilidade de crescer, toda a possibilidade de se melhorar. Vai ter todo o apoio, tanto material quanto espiritual, da casa espírita, dos espíritos, né? Dos demais trabalhadores, demonstrando humildade, vontade de melhorar, vontade de ajudar e melhorar, a pessoa vai ter tudo o que precisa. Entendeu? Então,
é isso, né? Não se exige a perfeição, se exige apenas boa vontade e humildade para enxergar as imperfeições que tem e procurar se melhorar, tá? E estar à disposição para o que vier, né? Não ficar escolhendo o trabalho, não ficar escolhendo, né? Estar à disposição para ser útil, né? É isso. Em contrapartida, recebemos e muito em bênçãos que nos vêm de altas esferas, traduzindo-se por bem-estar íntimo, confiança, alegria, otimismo e consciência pacificada de quem tem a convicção de estar fazendo o melhor. É verdade. Se a gente sofre opressões né, e tem as dificuldades naturais, nós recebemos muito, 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 muito. Somos muito ajudados, somos muito amparados, né? E nos causa muito bem sentirmos que estamos trabalhando no bem. Nos faz muito bem procurarmos fazer o bem, né? Nos traz paz de consciência, nos traz experiências muito gratificantes, muito enriquecedoras do ponto de vista espiritual, né? Então, isso não tem o que pague. Não tem preço que pague isso. Não tem, entendeu? Nada é maior do que isso. A gente estar bem com a gente, saber que a gente está ajudando, que a gente está dando o melhor, né? Que a gente está se doando fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. Estamos dando tudo de nós. Não tem o que pague a sensação de estarmos fazendo isso. Somos imperfeitos? Somos. Mas estamos dando tudo o que temos. Né? A gente lembra, né, Pedro, né, fala assim: eu não trago prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. Né? Não trago prata nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. É isso. Ninguém exige coisas extraordinárias, mas o que a gente tem, a gente ajudar com a nossa melhor parte. Isso nos faz muito bem. Né? O Ailton colocou como é bom perceber este envolvimento que nos reconforta e sente este amparo sem medidas, né? É, é muito bom, né? A gente desenvolver a fé, a gente desenvolver a capacidade de amar, a gente sentir dessa ajuda. Às vezes, quando tudo está contrário a nós, materialmente falando, emocionalmente falando, a vida, né, com os seus desafios, mas a gente sabe que a espiritualidade está com a gente. A gente sabe que a gente está amparado. A gente sabe que a gente está fazendo o melhor. A gente está buscando o melhor, mesmo sofrendo os reveses naturais, né? As contrariedades naturais, mas a gente está fazendo o melhor, né? Então isso nos dá uma paz que não tem preço que pague, né? Tá? Certo? Então é isso, né? Vamos lá. Temos auferido tantas vantagens nesse campo de experiências que superam em muito as dificuldades encontradas. Acima de tudo, estamos cientes de que Jesus vela por nós e, sob sua proteção, não temeremos mal algum. Né? É lógico que a gente busca as situações mais vantajosas para a gente. É lógico. É normal. A gente não vai buscar situações mais prejudiciais para nós. Nós vamos buscar situações mais vantajosas, inclusive do plano espiritual. Só que vantagem aqui significa oportunidade de trabalho. Vantagem aqui significa paz de consciência. Vantagem aqui significa a prática do bem, né? Significa expressão de fraternidade, né? E adquirirmos um desenvolvimento maior. Essas são as vantagens que a gente obtém. Entendeu?
mas que são muito importantes, porque o grande objetivo da nossa vida é desenvolvimento, né? Esse é o grande objetivo da gente viver aqui, a gente ampliar os potenciais divinos que nós temos, né? Amor, conhecimento, fé, né? Então, essas são as grandes vantagens que a gente obtém, né? E transitar neste mundo com paz dentro de si, já é uma grande vantagem. Transitar nesse mundo com discernimento e equilíbrio é uma grande vantagem. Transitar nesse mundo com serenidade é uma grande vantagem. Entendeu? Então é atrás disso que a gente está, né? E é isso que faz a gente continuar, porque as vantagens são muito maiores do que as dificuldades, né? Tá? Tem uma. Eu acho muito bonita assim uma passagem do Evangelho, né? E os espíritos voltam para Jesus, porque Jesus falou assim: ó, vocês vão de dois em dois, vão pelas. Orientou eles, né? Fazia parte do treinamento dos discípulos, né? Então Jesus orientou eles, olha, né? Entra nas cidades, toma cuidado com isso, com aquilo, tá? Para divulgar, né? A boa nova, tal. E os discípulos voltaram todos empolgados, né? Eles voltaram todos empolgados. Porque eles falam assim, nossa, os espíritos inferiores nos obedecem, né? Então, as curas que eles estavam conseguindo fazer em nome de Jesus, as desobsessões, né? Lidando com os espíritos infelizes. Então, aí Jesus ele fala para eles assim, olha, não regozijeis pelos espíritos vos submeterem a vós. Antes, regozijai por terdes o vosso nome inscritos no céu. Né? Porque você não fica muito empolgado por você fazer e acontecer e os espíritos se submeterem a vocês e vocês conseguirem fazer isso e aquilo, não fica, porque tem um pouco de egóico aí nesse caso, né? Fica antes, se vocês se felicitem por serem trabalhadores do alto, por ter o seu nome inscrito lá no céu, você está cadastrado lá como um trabalhador. Os espíritos estão contando com vocês. E vocês estão se colocando como trabalhadores representantes do bem, do trabalho, né? Superior, do trabalho divino aqui na Terra. Antes, regozijai por isso. Você vê que interessante, né? Então, isso é uma coisa que traz muita satisfação, né? E a gente saber que a espiritualidade conta conosco. Nós contamos com eles, eles contam conosco, né? E que estão, quanto mais a gente ajuda, mais eles nos ajudam, porque eles sabem que podem contar conosco. Então eles dão cada vez mais recursos para que nós ajudemos. E quanto mais a gente ajuda, mais eles contam conosco. E essa parceria, ela vai se fortalecendo ao longo do tempo, né? Os espíritos, até na obra do André Luiz, a gente vê esse conceito, né? Os bons espíritos começam a levar a gente a sério depois de 10 anos de trabalho ininterrupto. Os espíritos do bem, né? Eles começam a levar a gente a sério depois de 10 anos ininterruptos de trabalho no bem. Porque eles aí começam a ver que a gente está afim mesmo. É porque às vezes a pessoa fala assim, o fulano vai ser um grande trabalhador. Vamos ver, né? Vamos ver como é que ele vai lidar com o trabalho dele profissional, vamos ver como é que ele vai lidar com a família, vamos ver como é que ele vai lidar com os filhos, com as dificuldades financeiras, vamos ver como é que ele vai lidar com, né? Com as várias dificuldades que vão surgindo no meio do caminho. A gente começar não é o mais difícil, mas a gente se manter fiel
ao longo dos anos e a gente dizer para a espiritualidade, ó, tô sem dinheiro, mas tô com vocês aqui. Ó, tô com dificuldade no casamento, mas tô com vocês aqui. Ó, tô com dificuldade lá em casa, meus filhos, mas estou com vocês aqui. Na prática do bem, nas reuniões, no atendimento, no estudo, entendeu? Então, a gente ser fiel quando tudo está contrário, os espíritos, ó, fulano está com dificuldade financeira, no casamento, afetiva, com filho, com saúde, está com um monte de dificuldade, mas está fiel ao bem. Continuou trabalhando, continuou ajudando, continuou acreditando. Não jogou a responsabilidade toda na espiritualidade. Ah, que os espíritos tinham que fazer, tinham que me ajudar, tinha que não sei o que. Não. Ele entende as provas que está passando. Ele sabe que nós estamos ajudando, mas sabe que ele precisa passar por certas provas. Ele está passando com coragem, com fé. Continua fazendo caridade. Continua convicto. Continua firme. Essa é a prova que os espíritos têm que a gente está afim mesmo. Então, aí eles vão cada vez mais investindo em nós. Porque eles vão vendo que nós estamos mostrando o nosso valor. Nós somos dignos da confiança. Porque senão eles falam assim. Eles começam a apostar muito na pessoa e a pessoa daqui a pouco ela resolve parar com tudo. Quer dizer, investiram muito na pessoa, investiram. E de repente a pessoa que mudou de ideia, porque cansei, e resolve parar com tudo. Então eles vão dando progressivamente os recursos, possibilidades para que a gente vá mostrando a nossa seriedade. Né? E isso é demonstração mesmo, não é filosofia, não é teoria, é na prática. A gente vai mostrando a que viemos, né? Tá? Mas eles sempre nos ajudam, obviamente, né? Até para a gente superar essas dificuldades, né? Quando retornamos à nossa casa em céu azul, é indescritível a sensação de paz e de conforto que toma conta de nossos corações. Ao revermos os que ficaram, temos muito a relatar: as experiências vividas, os obstáculos vencidos, as bênçãos conseguidas. Quer dizer, eles, né? Eles vêm para cá, fazem a reunião, nos ajudam, aí voltam lá para o céu azul. Eles têm muito para contar para aqueles que ainda não participam, para aqueles que ainda estão se adaptando. Então, para eles é muito enriquecedor. Para nós e para eles, né? Temos crescido muito como grupo e como pessoas, e só nos cabe agradecer a Deus as oportunidades que nos foram concedidas. Né? Não sabemos quanto tempo vai durar, quanto tempo ainda teremos todos juntos, uma vez que estamos numa situação que é transitória na erraticidade. Não gosto muito do termo, o César falou. Eu também não gosto. Erraticidade, dá uma confusão danada esse termo, né? Dá a impressão de erro, né? Mas não é de erro. E que a finalidade do espírito mortal é a evolução. A gente nunca sabe em quanto tempo que nós vamos ficar em certos trabalhos, que são estágios. Lógico que tem trabalhos que a gente pode ficar décadas, né? Eu estou na reunião mediúnica desde 17 anos de idade. Nunca mais deixei de lá para cá, né? Várias reuniões na semana, geralmente, né? Só que essas reuniões foram mudando, os grupos foram mudando. Criei vários grupos, mas também tive que deixar vários grupos, né? Tinha um trabalho todo estruturado no Paraná e me vi na contingência de criar uma casa espírita aqui em Campina Grande. Começar tudo de novo, do zero. Entendeu? Então, a gente nunca sabe quanto tempo que a gente vai usufruir de uma certa situação que é cômoda pra gente, que é rotineira, que é gostosa, né? Mas o importante é que a gente saiba também observar as necessidades da vida e ir nos adaptando. O nosso trabalho espiritual nos adaptando. E continuar
no trabalho espiritual, né? E a vida vai nos levando para onde a gente precisa, né? Às vezes é a contingência de mudar de cidade, às vezes é a contingência de mudar, até mesmo de casa espírita, né? Às vezes há essa necessidade, dependendo do que a gente perceba, né? De reunião mediúnica, né? Então o César falava isso, a gente não sabe até quando vai durar esse trabalho. Esse grupo aqui que a gente criou é um grupo que eu não participo mais. E mesmo quando eu estava no Paraná, eu já não participava, mas já tinha criado outros 3, 4 grupos. Então a gente tem que saber servir e passar. Não é ficar pegado, né? Não largar o osso, né? Fica ali. A gente tem que servir e passar. É assim que a gente vai ampliando, né, as nossas possibilidades, né? Aqui na internet, quantas vezes eu já tive que mudar os estudos, né? Desde 2006 que eu faço estudo virtual. Mas eu tive que mudar, eu continuei, nunca mais parei de 2006 para cá. Nunca parei de fazer. Só que eu tive que mudar de plataformas. Conforme as tecnologias iam aparecendo, conforme as necessidades iam mudando, eu tive que ir me adaptando. Não adianta ficar ali fechado, né? Fixado, apegado a determinadas coisas. Eu fiquei 10 anos num programa chamado Pautalk. Né? Fiquei 10 anos ali. Mas porque era a melhor alternativa. Aí depois surgiu o Facebook, surgiu o YouTube, surgiu, né? Outras possibilidades, né? Entendeu? Então é assim, né? A gente tem que estar aberto ao novo, né? Certo? Nós estamos quase acabando já, pessoal. Estou ciente de que apenas nos preparamos para o retorno ao corpo de matéria densa, audindo novas forças, reestruturando a maneira de pensar, adquirindo novos conhecimentos e estabelecendo novas metas para o futuro. Aqui ele está dizendo que, inclusive, a própria estadia no plano espiritual é temporária, né? Assim como a estadia na matéria também. Eu não sei quando é que eu vou para lá, né? A gente está aqui, né? Trabalhando a todo vapor aqui, mas, né? Não sei até que ponto, não sei até quando. Até quando Deus quiser, né? Assim eles também no plano espiritual. Eles não sabem quando eles serão chamados a ter uma nova experiência material. Pode surgir uma situação boa, pode surgir uma oportunidade boa. Esse é o movimento da vida. Nós temos que estar abertos a essa renovação, né? Certo? E para terminar, né? Vai terminar bem na hora aqui. Também sei que essas programações são feitas a médio e longo prazo e que por isso vão demorar bastante. Aí você vê, esse livro é de 30 anos atrás. Então, de lá para cá já se passaram 30 anos. Muita coisa já mudou, né? Contudo, quando penso que algum dia, por remoto que seja, vou deixar tudo isso aqui, começo a sentir saudades antecipadamente. O César já estava com saudade já, né? 30 anos atrás, ele estava com saudade só de pensar em deixar. Hoje o César, aqui em Campina Grande, é dos que mais nos ajudam aqui. Né? Acho que eu falei para vocês, né? Não sei, né? O meu avô, o Urbano Francisco de Assis Xavier, é o dirigente da nossa casa espírita, espiritualmente, né? É um projeto dele isso aqui. O César é um dos trabalhadores da nossa casa aqui. Lógico que o espírito não fica ligado só a um lugar, né? Trabalha em outros lugares, é um trabalho muito amplo, né? Mas ele continua nos ajudando, nossa ligação é muito profunda. Tá? Ok, pessoal. Nós finalizamos então por hoje, né? E semana que vem a gente continua o próximo capítulo, né? Simone, você se comunicou com o César? Então, o César, eu já tive vários contatos com ele, tá? Já tive vários contatos mediúnicos com ele. Eventualmente tenho, né? Eventualmente. A gente não tem um contato tão grande quanto a gente gostaria de ter,
porque depende de vários fatores, né? Da nossa mediunidade, da mediunidade de outros, né? Da condição, da predisposição, né? Para perceber, para conversarmos. Então, tem épocas que é mais fácil, tem época que é mais difícil. Não só o César, né? Mas outros espíritos também. Tá? Então, não é, o nosso contato não é assim acordado aqui, né? Na vida material, não é tão grande quanto a gente gostaria. Não só com ele, mas com os outros espíritos, né? Espiritualmente, a gente tem muito contato. Nos trabalhos, nos ajudam muito. Nossa parceria é constante, né? Mas a gente deve ter muito mais contato no plano espiritual, onde a gente pode conversar e receber orientações, né? Mas aqui materialmente não é tão frequente, tá? Certo, pessoal? Ok. Então tá bom, né? Vamos finalizar, né? Vamos agradecer a oportunidade, vamos agradecer ao César, né, por este livro que dá frutos ao longo do tempo e que tem dado frutos ainda hoje de entendimento, de alegria, de esperança, de discernimento e nos trazendo essa visão da vida espiritual e de tantos irmãos que nos ajudam e que estão nesse livro e que nós ainda vamos conhecer nos próximos capítulos. Então, muito obrigado, César. Muito obrigado também à minha mãe. Ela está encarnada, né? Está com Alzheimer, mas ela receba as nossas energias, receba o nosso carinho, tanto fisicamente quanto espiritualmente, quando sabemos que ela está muito bem espiritualmente. Está se preparando, né, progressivamente para em breve deixar a vida material. Mas que ela receba então o nosso carinho pelo seu trabalho desenvolvido, pela sua disciplina, pela capacidade com que ela demonstrou de resistir às dificuldades e continuar uma vida toda no seu trabalho. E muito obrigado à espiritualidade por essa oportunidade. Que possamos a cada dia sermos mais fortes, mais convictos, mais decididos por vivenciarmos tudo aquilo que estudamos. Que a tua luz, Senhor, permaneça em nossos corações e que nós possamos permanecer contigo hoje e em cada dia da nossa vida. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado, tá? Pela presença, pelo carinho de vocês. Sempre muito importante, né? Eu sou muito grato mesmo. E que a gente possa continuar os estudos, né? Amanhã a gente está junto no livro da Joana, às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Bom dia para todos.